bora lá. Eu quero falar sobre 2 pontos que mudam, que transformam qualquer negócio. E antes de mais nada, se você está pensando aí que o Fábio tá com a roupa amassada, a roupa que dormiu, cara amassada e cabelo sem aquela pomada maravilhosa, isso é uma verdade, culpa da Zanza, que perdeu a condução dela e eu tive que trazer aqui até o aeroporto. Mas vamos lá, falando em aeroporto, que é os 2 pontos que eu queria falar. Ao deixar ela agora no aeroporto, o que aconteceu? Eu vi, você tem aqueles táxis, estou fazendo uma coisa errada aqui dirigindo, mas está na estrada, não tem tanto perigo. Mas é o seguinte, então eu deixei ela ali no aeroporto, e aí você tem os táxis, e lá no aeroporto tem o táxi, digamos assim, comum, eu não sei se é esse o nome que usa, tá? É o táxi premium. E aí eu vejo, eu não consigo bater a foto, mas eu vejo que tem um contratado ali, de todos aqueles, né, centenas de carros premium ali, táxi premium, uma placa na mão, uma placa grande, a placa dizia o seguinte, alguma coisa assim, cobramos o mesmo preço do normal. Ou seja, o premium está cobrando o mesmo preço do táxi normal. Se você... O som está forte aqui. Se você desce lá no aeroporto qualquer, você deve saber tão bem quanto eu, algo que está acontecendo com extrema frequência, que é o quê? Você está andando, vê uma pessoa ali, educada, arrumada, e vai pegar um Uber, mais ou menos essa abordagem. Aí vem você com mala, né, chegando no aeroporto, especialmente aeroportos ali que a cidade, sei lá, é longe do aeroporto, sei lá, São Paulo, aeroporto de São Paulo, né, internacional, que chama-se Guarulhos, que é em Guarulhos, na verdade, chama-se Aeroporto Internacional de São Paulo, mas é em Guarulhos. Então, você já sabe que tu vai ter um deslocamento até São Paulo, é muito provável que isso aconteça. Sei lá, de Belo Horizonte também, desce lá na cidade do lado, chama-se Aeroporto de Belo Horizonte, mas não é, desce do lado e você tem que pegar. Então, ele já te aborda dessa maneira, pegando lá o seu tipo, né, vai pegar um Uber, fazendo essa abordagem. Aí você, vou. Aí ele fala, então pode vir comigo, eu cobro o mesmo preço que o Uber, tá? Então é um profissional que às vezes não é nem Uber, nem táxi, ou muitas vezes é táxi e está fazendo o preço do Uber o tempo inteiro. Só ir no aeroporto, se você vai, você sabe exatamente do que eu estou falando. Legal, então olha o que está acontecendo. O normal tem que cobrar o preço do Uber e o premium tem que cobrar o preço do normal, que no fundo cobra o preço do Uber também. Por que isso está acontecendo? Você tinha lá um número X de população, que era, né, a famosa, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, a famosa lei da oferta e da procura, né, oferta e demanda. Você tinha um número X de uso da população e uma quantidade, na minha opinião, limitada de motoristas e profissionais e carros e automóveis aí para prestar o serviço para a população. E aí, vem lá o Uber, eu não sou a favor nem contra, não quero entrar nesse, não é o foco aqui do vídeo, deixa eu colocar desse lado aqui. E aí, entra lá o Uber e injeta milhares de carros, automóveis e profissionais lá. Então isso muda completamente a lei da oferta e procura. Você passa a ter imediatamente muito mais profissionais, né? Ou seja, a concorrência acirrou. Você tem muito mais profissionais agora também, ou seja, para atacar aquela procura. Imediatamente, ou seja, o preço reduz. Não tem jeito. Então, o produto é uma commodity, né? Ele tem em todo lugar. Então, qual é a diferença drástica de um táxi ou do Uber? O táxi tem lá uma oferta premium, um táxi premium, mas o Uber também tem lá, não sei o nome, Select. Então, existe uma lei chamada assim, Lei da Oferta e da Procura, Lei da Oferta e da Demanda. Ela não foi inventada por ninguém, ela se autoexiste, como eu consigo dizer. Olha que lindo isso aqui, ó. Deu para ver o sol, represa e tudo mais. Então, ela se autoexiste, essa lei da oferta e da procura, ninguém inventou. Ela nunca deixará de existir e ela regula qualquer mercado. Ela regula a pessoa que vende banana na feira, o advogado, o médico, o dentista,
taxista, né, o Uber, qualquer um deles. Portanto, o primeiro ponto que transforma o seu negócio é justamente essa lei da oferta e da procura. Se você... Aí a gente vai falar como que você vai fazer isso. Se você muda essa relação a seu favor, ou seja, se a sua agenda ela tem muito mais procura, ela está lotada, tá? Os produtos que você vende não importa. Ela tem muito mais gente procurando do que você tem capacidade de oferecer, que é a sua oferta de tempo, de horário na sua agenda, de produto para você vender. Quando você inverte essa relação a seu favor, você passa imediatamente a ter uma condição de valorização completamente diferente do passado. E o inverso, obviamente, é completamente verdadeiro. Se você tem uma procura e injetou muita oferta, que é o exemplo que eu estou dando aqui do Uber, que eu acabei de ver lá, do táxi premium que está cobrando o preço, você é obrigado a ceder no preço, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque o seu produto ele tem em todo lugar e tem muita oferta do seu produto. É o exemplo do táxi do Uber, aqui do táxi premium, do táxi normal do Uber, que acabei de colocar. Então, esse é o primeiro ponto que transforma qualquer negócio. Relação da oferta e procura, e você mudar essa relação a seu favor. E tem como mudar? Lógico que tem. Calma aí, só um minutinho, que eu estou fazendo coisa errada. E agora preciso passar aqui no pedágio. Eu mesmo estou fazendo e estou puxando a minha orelha. Legal. Vamos em frente. Segundo ponto, eu já vou unir esses dois pontos. Segundo ponto que transforma qualquer negócio, qualquer profissional da água para o vinho, é o que a gente chama de comparável. O que é comparável e o que não é comparável. Então, eu pegar lá um Uber, um táxi premium, etc., é comparável? Na minha opinião, é comparável. Tem tamanha diferença eu poder pegar um táxi ou pegar um Uber. É um carro que vai me levar. Esse carro, em geral, tá limpo, né? Eu tenho um lugar para eu sentar, uma cadeira, um lugar para eu colocar minha mala ou não, se eu estiver viajando. E é isso aí. Não tem muita diferença. Ah, não, mas esse carro é um pouquinho mais de luxo. Tá bom, o Uber também te oferece um pouquinho mais de luxo lá no outro plano, se você quiser. Ou seja, muito comparável. Mesmo que não tivesse o carro de luxo ou não, muito comparável. Eu sento no carro e vou. Então, se o seu produto também ele é totalmente comparável, como esse exemplo de táxi, de Uber, se ele é totalmente comparável, esse jogo ele está jogando contra você. E se você inverte essa relação para que de alguma maneira o seu produto, o seu serviço não seja comparável, né, igual, ou seja, aquele primeiro pilar da escala e da oferta e da procura, mais uma vez você transforma o seu negócio com esses dois pontos. Fábio, mas calma aí, como que eu posso fazer para o meu produto não ser comparável? Vou dar tem milhões de estratégias para não ser comparável, mesmo aqueles que você acha que é totalmente comparável, ok? Então, eu vou dar o exemplo lá da Zanza com a clínica, né, ou seja, com atendimento, serviços odontológicos. Então, eu vejo com extrema frequência, né, não estou puxando o saco da minha linda mulher, linda profissional, mas o fato é, uma eternidade de vezes eu acompanho acontecendo, alguém chega lá, né, abraça ela, ou talvez imediato, ou questão de minutos, ou no meio da consulta, ou depois da consulta, e já vejo essa cena. Ontem mesmo foi uma que abraçou e começou a chorar, né, muito. E aí toda uma história emocionante, não vou entrar em detalhe da história, porque senão o vídeo vai ficar longo, e etc. A história do porquê não pôde vir se cuidar antes, e agora estava realizando um sonho, e assim por diante. Então, ser atendido, se você consegue fazer isso, ser atendido pela Dr. XPTO, se esse fator for diferente de ser atendido pelos outros, tá? Então o seu produto não é mais comparável. Porque não é ser atendido, não é um exemplo do convênio. Não, eu pago o meu convênio, vou abrir o livrinho e vou em qualquer dentista. Não importa, vou em qualquer advogado, vou em qualquer. Então isso é comparável, vou em qualquer um, comparável. Então, com certeza, isso joga contra você, né? Ou seja, não transforma o seu negócio. Pelo contrário, transforma negativamente o seu negócio. Agora, se você consegue o contrário, que essas pessoas não,
ir na doutora Zanza ou ir no doutor João é completamente diferente do que ir no outro profissional. Se você consegue deixar o seu produto, né, ou seja, não comparável, transforma em conjunto com aquele primeiro pilar que a gente já vai juntar agora, transforma o seu negócio, tá? Aí eu te pergunto, Fábio, me dá o principal exemplo, óbvio que não é só um, tá? Me dá o principal exemplo para o meu produto, então, não, me dá corrigindo, me dá o principal exemplo para iniciar, o que provocou, qual foi a ação que iniciou e fez com que aquele primeiro pilar, que é o pilar da oferta e da procura, da oferta e da demanda, ele fosse, você invertesse ele fosse completamente a favor seu, ou seja, você tem uma quantidade de gente para atender, para vender o seu produto, não importa o que, gigantesca, e você não consegue, você não tem oferta suficiente, você não tem produto ou você não tem serviço tempo suficiente para conseguir atender. Qual foi a ação que fez com que isso acontecesse? E também qual foi a ação que fez com que acontecesse a não comparável, né? Não sei nem se existe essa palavra, comparabilidade, não sei se existe isso. O que fez com que não fosse comparável o seu produto? Então, é só você pensar. Aí o nome que você quiser dar, marketing digital, ou se você quer chamar de conexão digital com as pessoas, conexão com as pessoas pelas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, o nome que você quiser, o nome que agradar, porque tem nome que desagrada algumas pessoas, né? Marketing para alguns desagrada, então conexão com pessoas. Foi isso, esse é um dos principais exemplos que causa isso. Se você trabalha, aí você vai falar, mas calma aí, Fábio, a oferta e demanda até entendo, mas a parte do comparável, já vou chegar lá. Então vamos lá. Se você atua lá com a conexão através do marketing digital, conexão com pessoas pelas plataformas digitais, o que acontece? Você está alcançando milhares e milhares de pessoas, né? E aí com várias técnicas envolvidas, que não vou colocar nesse vídeo, já está longo demais, você fica naturalmente, né? Ou seja, ao longo do tempo, você passa a ter justamente uma quantidade de escala que você passa a atingir gigantesca. Isso gera como consequência, ou seja, muito mais procura do que você tem de produto ou de serviço para oferecer. Ponto, porque você está trabalhando em escala. Anota essa, pega um papel. Quanto mais você trabalhar em escala, ou seja, mais resultado você vai ter. Isso é simples. Não tem matemático, não tem o especialista para querer te explicar isso. É tão simples quanto, olha, se eu alcanço 20, 30, 40 mil pessoas por dia, 1% dessas pessoas se comprarem o meu produto, o meu serviço, isso já é um número que eu não tenho o suficiente de produto ou serviço para poder vender. Simples, 1%. Já não dá conta. Daí a plataforma digital, né, ou seja, as redes sociais fazem isso. Então, a ação que gerou, né, ou seja, a primeira dica lá que eu te dei, a ação que gerou, a primeira dica que é você mudar a lei da oferta e da procura a seu favor, a ação que gerou isso foi a conexão digital, marketing digital, o nome que você quiser dar para isso. Beleza. E a questão da comparável? Também, uma das principais ações que aconteceu com a história do comparável foi a conexão. Por quê? Se o profissional, a pessoa que vai comprar, um usuário lá, um possível futuro cliente, ele não te encontra, ele nunca te viu, ele não sabe quem você é, etc. Aí é o caso do dentista que atende, por exemplo, no convênio. Ele foi em qualquer dentista, né? Ele foi em qualquer advogado, ele foi em qualquer, não importa, sapateiro e assim por diante. Agora, se você criou uma relação de conexão, e a relação de conexão é um dos poucos lugares que te permite criar essa relação de conexão, você se conectar com as pessoas, as plataformas digitais, então as pessoas viram o seu jeito de ser, a sua vida, viram você com a roupa que você dormiu, com a cara amassada, viram você, você deu uma dica, você ajudou, muitas vezes você orientou, você não cobrou por aquilo, conheceram o seu trabalho, viram vários trabalhos seus, viram vários depoimentos sobre os seus trabalhos, ou seja, toda essa conexão que existiu tirou você não sei se existe essa palavra, da comparabilidade. Você não é mais comparável, não é mais a mesma coisa ser atendido pelo doutor João, pela doutora Zanza, pelo Fábio, do que pelo outro doutor. Não é mais. E assim para qualquer produto, pelo advogado, para o Fábio que trabalha com marketing, não é mais a mesma coisa. Então, há o fator
a ação também que fez com que esse segundo ponto que eu estou tratando nesse vídeo jogasse a seu favor, também ou seja, a conexão que você criou através das plataformas digitais. Então é o seguinte, essas são 2 pontos, são 2 pilares sensacionais que transformam o seu negócio. E esses 2 pilares, conforme eu acabei de explicar, eles podem agir a favor de você. Nosso sol aqui bateu forte. Eles podem agir em favor de você se você, com uma ação, que é você fazer a ação de conexão digital. Aprenda, né, ou seja, a se conectar com as pessoas pelas plataformas digitais e especialmente, a gente fala em outro vídeo, sabendo fazer anúncios, que essa é a única solução onde você vai ter grandes resultados. Valeu, beijo no coração. Se isso ajudar alguém, compartilha, marca quem pode ajudar esse vídeo. Valeu!